na minha família tem um histórico, assim, de dificuldade para engravidar. E daí, quando eu casei com... Foi tudo muito rápido, né? Para mim e para o André. E Deus já estava falando enfim, se vocês quiserem que eu conte, assim, essa parte da história, eu conto. Mas... a gente quer, eu adoro. Foi assim... Eu tava num ciclo de relacionamento, assim, muito, muito ruim. E Deus já estava falando para mim, gente, olha, assembleiano do manto, Deus às vezes usa umas pessoas para chegar e falar, eis que te digo isso. Na minha vida sempre foi muito assim, entendeu? Vem lá do meio. Quando Deus vê que eu tô precisando de um puxão de orelha, ou que eu tô precisando de um consolo, Deus vem, usa alguém. Já aconteceu de, tipo, pessoas me ligarem e falar, cara, veio uma pessoa falar para mim para eu falar isso para você. E tal, e fazia todo sentido, sabe? Então eu acredito muito nisso, que Deus, ele usa pessoas, né, para falar com a gente, para direcionar a gente. E nessa fase da minha vida que eu estava desfazendo de todo o meu passado, me limpando, me purificando, eu lembro que eu fiquei uns 6, 7 meses, enfim, um tempo, solteira, e esperando em Deus. E tinha já falado para Deus, Senhor, agora é você que vai escolher para mim, porque aparentemente eu não tô sabendo. Sério, eu não tô sabendo, né? Porque assim, eu sempre falo isso e vou repetir. Às vezes o problema não tá na outra pessoa. Às vezes o lance é que não é para você, entendeu? E a gente fica querendo... Insistindo e Deus tá ali mostrando para você que não é uma pessoa para você, que ele tem alguém preparado, mas que às vezes a gente precisa ter paciência. E eu sempre fui muito ansiosa, né? Eu não sei como vocês são, mas eu sempre fui muito ansiosa. Mas você foi muito namoradeira, assim? Era uma Cara, não. Até porque também minha mãe não deixava a gente namorar em casa. E eu fui começar a namorar, eu tinha, sei lá, 17 anos. Eu acho tarde, entendeu? Porque eu vejo a galera namorando mais eu comecei a namorar com 17 anos também. Mas casei, foi meu primeiro namorado. É porque namorado. crente namora casa. Não tem essa. Exatamente. Então, pra mim foi assim. Eu namorei um menino uns 2 anos, aí não deu certo. Aí depois eu namorei... Mas tudo sempre foi pra casar. Entendeu? Aí namorei outro menino também por 3 anos. Aí não deu certo. Aí depois eu casei. Então foi tudo... passos, não era esse o meu problema. Quando eu era adolescente, eu era rebelde para essas coisas de cigarro, maconha, eu queria ser roqueira, eu queria ser a revoltada. Não é só uma fase, mãe, é tipo aquilo, né? Não, e daí depois eu me recuperei, entendeu? Mas assim, você vê, a gente sempre tem uma tendência, né? A pessoa sempre tem uma tendência que Deus precisa trabalhar na vida dela. E a igreja sempre teve esse papel na minha vida, né? De me mostrar o caminho certo, o caminho da purificação. E às vezes a gente, né? Os adolescentes rebeldes querem colocar a culpa nos pais, querem colocar a culpa na igreja. Ou às vezes tem até certos motivos, mas junta com o temperamento da pessoa rebelde, com a personalidade, e aquilo vira uma bomba. Entendeu? Então, a gente precisa buscar muito esse amadurecimento em Deus. E é muito importante, né, que a gente tenha líderes, pessoas que a gente confie, que a gente possa abrir o nosso coração e sem se traumatizar. Pra caminhar junto com você, né? É mais fácil você andar com alguém ali que tá te incentivando, que tá te ajudando, né? Porque muitas vezes a gente acaba abrindo o nosso coração, daí aquela pessoa vai e traz sua confiança, ou às vezes não tem a estrutura de te ajudar, às vezes o problema é muito grande, por isso é muito importante, às vezes, ter um profissional, né? Para ajudar, um psicólogo. Eu imagino, assim, que, por exemplo, os meus pais, eles viajavam muito. Então, se naquele tempo fosse mais comum essa questão de você ter um psicólogo ali para ajudar. Você faz terapia, Dani? Hoje não mais, mas eu já fiz muita terapia. Nossa, a melhor coisa. Eu acho que todo mundo deveria fazer. Tipo, sim. Eu amo. Sim, é muito bom fazer terapia. É muito necessário, é muito importante. É assim. O meu pastor, ele é médico. E ele me ajudou muito, assim, em diversos sentidos. Por ele ser médico, foi um momento que eu também estava querendo parar de tomar remédios, que eu tomava remédios psiquiátricos na época. Então, assim, é muito importante que a igreja tenha pessoas qualificadas, sabe? Psicólogos,
terapeutas de diversas áreas. É que não seja um tabu, né? Que é falta de Deus. Não é, gente, não é. Não dá. O adolescente, principalmente, ele tá em formação. O cérebro dele não tá maduro o suficiente, né? Cada fase da nossa vida, do desenvolvimento, para cada fase, a gente precisa de pessoas especializadas Daí nessa eu falo, fase. se a pessoa tá com problema no dente, vai no dentista, vai no oftalmologista. Por que não ir no terapeuta? Eu não sei, porque tanto entendeu? Hoje já é mais comum, já é mais normal. Só que na minha época, né, quando eu tinha, sei lá, 12 anos, só 30 anos atrás, era... Não, também não. 25, 20, vai. Que horror, Daniela, o que tá acontecendo? Mas assim, mais ou menos, nos anos 80, anos 90, né? Tipo, era um tabu. Tipo, psicólogo era uma coisa do demônio. Parece mentira a gente mas para falar algumas isso. pessoas ainda funciona desse jeito. Eu vou até rir, né? Porque... Mas gente, ai não, gente. Quando eu fui na né, psicóloga gente? pela primeira vez, eu fiquei com medo de falar com a minha mãe que eu queria ir no psicólogo. Porque minha mãe nunca tinha feito. Eu fiquei, gente, será que ela vai entender? Será que ela vai achar que eu tô maluca? Eu falei, não, mãe, é porque é bom, assim, eu sinto que preciso Assim, ir, gente, entende? óbvio que existe um momento de amadurecimento do ser humano, de cada um, que a gente precisa se situar, né? Que a gente precisa se conscientizar, entender o que a gente quer e não ficar nesse lenga-lenga. Porque tem gente que não sai do lugar, tem gente que fica ali martelando naquele problema, aí o psicólogo até fica cansado, porque a pessoa fica só ali e tal, e é uma decisão pessoal. Psicólogo nenhum vai te salvar, psiquiatra nenhum, remédio nenhum vai te salvar se você não quiser superar os seus próprios problemas. Existiu um momento da minha vida que eu decidi não querer mais ficar refém de remédio, refém de psicólogo, terapeuta, refém de coisas externas, porque eu sabia que estava dentro de mim as respostas. Eu precisei entender que seria uma decisão pessoal minha e um esforço também pessoal meu, mas que também esse mérito seria meu, porque a gente precisa aceitar a ajuda de Deus, para Deus ajudar a gente, né? A palavra de Deus está escrito o quê? Eis que estou à porta e bato. Então, se você não abrir o seu coração para que Deus te conscientize daquilo que precisa ser melhorado, daquilo que precisa ser superado, você não vai sair do lugar e não tem como a gente ficar culpando as pessoas pelos nossos problemas. Porque... ninguém tem a responsabilidade de levar a gente nas costas, né? Por mais que a gente tenha pai, mãe, por mais que a gente tenha igreja, por mais que a gente tenha pessoas para nos dar suporte, a responsabilidade ainda é nossa. Sim. Então, existiu esse momento da minha vida que eu decidi, não, chega de ficar num ciclo vicioso, e demorou. E tem gente demorou que usa muito. também como muleta, né? Já tá acostumado ali com aquele Exato. remédio. E até a igreja a gente usa às vezes como muleta. Isso que é o problema. A gente fica esperando da igreja, a gente fica esperando do pastor, da mãe, do pai. namorado. Não, é você e Deus. Existe um momento da intimidade do ser humano que é entre você